Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, vos cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. A graça de Deus tem nos propiciado a oportunidade de estarmos aqui mais esse dia, junto com os irmãos, para nós prosseguirmos a nossa caminhada gloriosa pela Bíblia Sagrada. E hoje estaremos lendo o penúltimo capítulo do livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 35. Abra comigo a sua Bíblia e vamos juntos lermos mais essa porção da palavra do nosso Deus. Capítulo 35, versículo 1. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Verso 2. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. Verso 3. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Verso 4. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, e conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. Verso 5. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. Verso 6. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Verso 7. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que se ali achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Verso 8. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias e Zacarias, e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de cordeiros e cabritos e 300 bois. Verso 9. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de cordeiros e cabritos e 500 bois. Verso 10. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Verso 11. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses. Verso 12. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois.
Verso 13. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Verso 14. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com sacrifício do holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Verso 15. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf e de Emã e de Jeduntum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Verso 16. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Verso 17. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Verso 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhuns reis de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Verso 19. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Verso 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto a Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Verso 21. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Verso 22. Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele. E não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. Verso 23. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Verso 24. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Verso 25. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Verso 26. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, verso 27. E aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Ele é o perfume da rosa, o orvalho do campo. Ele é a doce pureza do lírio, é a
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 35, o penúltimo capítulo aqui de 2 Crônicas. E para a nossa mensagem desse dia, eu quero reler os versos 21 e o 22. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo nos conta sobre a trágica morte do rei Josias. Apesar de sua fidelidade a Deus, Josias precipita-se ao ir guerrear contra o rei do Egito, o faraó Neco. Esse faraó foi fazer guerra em Carquemis contra o exército da Babilônia. Ou seja, Josias entrou numa guerra que não era dele, que nada dizia respeito a ele. Faraó Neco, quando soube que Josias iria entrar na guerra contra ele, enviou-lhe mensageiros, dizendo-lhe que não fizesse tal coisa, pois ele, Faraó Neco, não tinha vindo para guerrear contra Josias. Mas o rei Josias não quis desistir da ideia. Faltou-lhe discernimento espiritual, pois o texto que relemos nos diz que as palavras do faraó Neco a Josias vinham da boca do próprio Deus. Isto é, não era da vontade de Deus que Josias fosse fazer guerra contra faraó Neco. Mas Josias, sendo teimoso e não tendo discernimento espiritual naquele momento, o texto não diz que ele tenha orado a Deus a respeito também. Então ele foi à guerra e lá foi ferido e perdeu a vida. Amados irmãos e irmãs, aprendamos a lição. Não entre em guerra alheia, a não ser que você tenha uma direção clara de Deus nesse sentido. A Bíblia nos adverte: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Provérbios 26, 17. Josias poderia ter prolongado o seu reino sobre Judá, mas morreu precocemente por causa de sua imprudência e teimosia. Amado irmão, amada irmã, nem toda luta e problema que enfrentamos é por vontade de Deus. Muitas vezes entramos em sérias dificuldades por abraçar questões que não nos dizem respeito, por tomar para nós problemas dos outros, questões que eles é quem deveriam resolver e não nós. Assim, acabamos entrando em sérias dificuldades que Deus não queria para nós, que Ele não planejou para nós. Amados irmãos, Deus falou com Josias usando a boca do próprio faraó Neco para livrar o rei Josias da morte. Porém, Josias não teve discernimento disso. Talvez Deus tivesse usado, se Deus tivesse usado um dos profetas, Jeremias, por exemplo, talvez o rei teria acreditado. Assim, meus irmãos, tenhamos consciência disso. Deus usa quem Ele quer. Ele pode falar conosco até mesmo pela boca de um ímpio. Dessa forma, nós precisamos andar em comunhão com o Espírito Santo para que, quando isso ocorrer, nós entendamos e percebamos que Deus é que está falando conosco
para o nosso bem, para nos livrar de terríveis males. Então, nesse dia, guardemos essa palavra em nosso coração. Cuidado para você não entrar numa guerra que não é sua. E assim, você pode entrar em grandes dificuldades e perecer. Você poderá cair num abismo sem que isso seja a vontade de Deus para a sua vida. Busque ao Senhor, busque discernimento espiritual. Medite nessa palavra. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, querido Pai, eu quero te glorificar pelo capítulo lido e por essa palavra que o Senhor tem trazido em nosso coração. Meu Senhor, o Senhor não quer que nós entramos em guerra que não seja nossa, que o Senhor não planejou que nós entrássemos. Pai, muitas vezes nós entramos em sérias dificuldades por entrar em questões que não são nossas. Deus eterno, nos dê discernimento, Senhor, sabedoria, prudência, para que nós possamos entender o Teu querer a cada passo da nossa caminhada. Livra-nos, Senhor, de nós sermos precipitados, imprudentes, Senhor, e não entendermos, Senhor, a direção que o Senhor nos dá. Nos livra, Pai, de nós entrarmos em causas que não devemos entrar. Pai, pedimos a Tua ajuda, assim, em nome de Jesus. Amém. Por onde ele passava, a sua fama atraía muita gente, mas o levaram à cruz e do sepulcro deixou. Mas no terceiro dia, com grande poder, ele ressuscitou e sua fama aumentou. Prezados irmãos e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, nós estamos então chegando ao final do nosso quadro e mais esse dia. E eu aguardo você amanhã, um dia especial, quando nós estaremos terminando mais uma etapa da nossa viagem. Estaremos concluindo a leitura do livro de 2 Crônicas, tá bom? Então, conto com você, com a sua companhia, continue firme aí, lendo a palavra de Deus conosco. Eu tenho plena certeza que você tem sido abençoado, pois a palavra de Deus, ela é tudo para nós. A palavra de Deus, ela tem todos os ingredientes para a nossa vitória de cada dia. Que Deus renove em nosso coração a cada dia o apetite espiritual pela palavra do nosso Deus. Que Deus te conceda um dia de paz, de bênção e até amanhã, na paz gloriosa de Cristo Jesus. Há sempre alguém que não provou o grande amor de meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou,